K. Um homem viúvo tenta seguir em frente com sua filha após tragicamente perder sua esposa. Mas tudo muda quando, enquanto eles passam por um grupo de pessoas sem teto, a menininha aponta e grita: "Olha, papai, a mamãe está viva!" Esta estranha, sem memórias claras, desperta no homem uma inquietação que é impossível de ignorar. O que parecia delírio se transforma em um reencontro devastador e revelador. Quem era aquela mulher? Como ela poderia ser idêntica à sua esposa morta? Se esta história te interessou, inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de curtir este vídeo e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Nós vamos continuar. O inverno de Boston mordeu mais forte que o usual naquela manhã de fevereiro. Ou talvez fosse apenas Ethan Mitchell quem sentia o frio mais agudamente estes dias. Enquanto ele estava em sua cozinha mecanicamente derramando cereal em uma pequena tigela rosa, ele se pegou olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa. A cadeira de Sarah. 8 meses haviam passado desde seu diagnóstico, 6 desde que ela havia partido. Ainda assim, o fantasma de sua presença ainda preenchia cada canto de sua casa de arenito em Beacon Hill. "Papai, você está derramando." Ethan piscou, olhando para baixo para encontrar cereal transbordando para o balcão. Sua filha de 8 anos, Lily, o observava com aqueles olhos, os olhos de Sarah, um marrom profundo que parecia conter sabedoria além de seus anos. Ele conseguiu um sorriso, embora parecesse estranho em seu rosto. "Desculpe, abóbora. Papai está um pouco distraído esta manhã." Lily encolheu os ombros, pegando a tigela dele. "Está tudo bem. Você está distraído muito agora." A simples observação o cortou como uma faca. Crianças viam tudo, até as coisas que você tentava esconder. Especialmente essas coisas. Ethan checou seu relógio. Eles estavam atrasados novamente. O conselho administrativo do hospital não esperaria, nem mesmo por um pai solteiro viúvo que mal estava se mantendo. "Precisamos nos apressar, Liliad. A senhora Carson vai pensar que esquecemos dela." 20 minutos depois, eles estavam em seu Volvo, navegando pelas ruas estreitas de Boston. Ethan havia deixado Lily na escola e estava indo em direção ao Massachusetts General Hospital, onde trabalhava como diretor de programas de saúde comunitária. A posição havia sido uma vez sua paixão, conectando recursos de saúde a populações vulneráveis em toda a cidade. Agora era apenas algo que ele fazia enquanto tentava não desmoronar. Seu telefone zumbiu. Dr. Patterson precisava remarcar a reunião dele sobre a nova iniciativa de alcance. Ethan suspirou, batucando seu volante enquanto esperava em um sinal vermelho na Timmont Street. Quando ele olhou para cima, seus olhos caíram sobre um pequeno grupo de pessoas sem teto aglomeradas perto da entrada do Boston Common, buscando abrigo do frio. Uma figura chamou sua atenção, uma mulher de costas para ele, seu cabelo loiro sujo visível debaixo de um gorro azul esfarrapado. Algo sobre a inclinação de seus ombros, a maneira como ela se portava mesmo em tais circunstâncias terríveis. A luz ficou verde. Ethan balançou a cabeça e seguiu em frente. A semelhança que ele pensou ter visto era apenas seu luto pregando peças nele. Acontecia constantemente, ver Sarah em estranhos, ouvir sua risada em salas lotadas, sentir sua presença em salas vazias. O dia se arrastou em uma série de reuniões e e-mails, problemas que pareciam tanto avassaladores quanto insignificantes. Às 3h, Ethan estava exausto, mas se forçou a terminar de revisar o orçamento trimestral antes de pegar Lily de seu programa pós-escola. "Como foi seu dia, querida?" ele perguntou enquanto ela entrava no carro, sua mochila quase tão grande quanto ela. "Aprendemos sobre borboletas", Lily disse, afivelando seu cinto de segurança. "Você sabia que elas lembram de ser lagartas mesmo depois de mudarem?" "É mesmo?" Ethan sorriu. "GG, genuinamente desta vez. A senhorita Jenkins diz que é cientificamente provado." Lily disse com a seriedade que só as crianças conseguem reunir
ao repetir algo que acabaram de aprender. Eu desenhei uma imagem da mamãe como uma borboleta. Quer ver? A garganta de Ethan apertou. Claro que sim. Enquanto Lily vasculhava sua mochila, o telefone de Ethan tocou. O hospital novamente. Ele deixou ir para o correio de voz. Estes momentos com Lily eram preciosos e passageiros. O trabalho podia esperar. Eles estavam quase em casa quando Lily de repente pressionou o rosto contra a janela. Papai, papai, pare o carro. Ethan quebrou, alarmado. O que há de errado? É a mamãe, olhe. Lily apontou freneticamente em direção a Franklin Square, onde um pequeno grupo de pessoas sem teto estava reunido em torno de uma mesa de alcance comunitário improvisada. Querida, nós falamos sobre isso. A mamãe não está, mas é ela. Olhe para pratear ela. Ethan olhou em direção ao parque. Seu coração parou. Lá, aceitando um copo de algo quente de um voluntário, estava uma mulher que poderia ter sido o reflexo de Sarah. O mesmo rosto em forma de coração, o mesmo nariz delicado, a mesma maneira de colocar o cabelo atrás da orelha. Mas esta mulher estava magra, suas roupas sujas e descombinadas, seus movimentos hesitantes e medrosos. Não é possível, ele sussurrou. É a mamãe, Lily insistiu, já desabotoando seu cinto de segurança. Lily, espere. Mas sua filha já estava fora do carro correndo pela rua em direção à mulher. Ethan praguejou, rapidamente parando e seguindo. Sua mente corria com explicações, uma sósia, uma cruel coincidência, seu luto se manifestando da maneira mais torturante possível. No momento em que ele os alcançou, Lily estava parada na frente da mulher, olhando para ela com admiração. A mulher olhou de volta, confusão evidente em seu rosto. O rosto de Sarah, mas com algo mais por trás dos olhos, algo fraturado. Sinto muito, Ethan disse, colocando suas mãos nos ombros de Lily. Minha filha, ela pensou. O olhar da mulher mudou para ele, e Ethan sentiu o mundo inclinar. A semelhança era além do estranho, era exata. Mesmos olhos, mesmos lábios, mesma pequena cicatriz perto da sobrancelha esquerda de uma queda de infância. Mas onde os olhos de Sarah haviam sido claros e confiantes, os desta mulher eram cautelosos, nublados. Eu te conheço? Ela perguntou, sua voz rouca, mas com a mesma cadência que a de Sarah. Não, Ethan conseguiu. Eu não acho. Você parece minha mamãe, Lily disse, inconsciente da impossibilidade do que ela estava sugerindo. Seu rosto é o mesmo. A mulher tocou sua própria bochecha como se confirmasse que ainda estava lá. Sinto muito, menininha. Eu não sou sua mamãe. Qual é o seu nome? Ethan perguntou, incapaz de se deter. Ela hesitou, olhos disparando ao redor como se procurando rotas de fuga. Emma, ela finalmente disse. Apenas Emma. Eu sou Ethan Mitchell. Esta é minha filha, Lily. Emma assentiu, mas não ofereceu mais. Sua atenção foi desviada por outro homem sem teto chamando por ela. E ela pareceu aliviada pela interrupção. Nós deveríamos ir, ela murmurou, já se virando. Espere, Ethan disse, estendendo a mão para o braço dela, mas parando antes de tocá-la. Você precisa de ajuda? Um lugar para ficar, talvez. Vai estar abaixo de 0 esta noite. Os olhos de Emma se estreitaram com suspeita. Por que você ofereceria isso a um estranho? Era uma pergunta justa, uma que Ethan não conseguia responder honestamente, sem soar insano. Porque você parece exatamente com minha esposa morta, não era uma razão normal para convidar alguém para casa. Meu papai ajuda pessoas, Lily respondeu por ele. É o trabalho dele. Emma os estudou ambos por um longo momento. Os voluntários de alcance estavam arrumando sua mesa. Outras pessoas sem teto estavam se dispersando, indo para abrigos ou quaisquer cantos da cidade que chamavam de lar. Eu não aceito caridade, Emma finalmente disse, sua voz firme, apesar de suas circunstâncias. Não é caridade, Ethan ouviu a si mesmo dizer. É decência humana.
Apenas um lugar quente para a noite. Nós temos um quarto de hóspedes, sem compromissos. Emma olhou para Lily, que ainda estava olhando para ela com aquela mistura de esperança e confusão que partiu o coração de Ethan. Então ela olhou de volta para Ethan e algo piscou em seu rosto. Reconhecimento, talvez, embora isso fosse impossível. Apenas para esta noite, ela disse finalmente, e eu parto pela manhã. Enquanto eles voltavam para o carro, Ethan sentiu como se estivesse se movendo através de um sonho. Lily tagarelava animadamente, fazendo a Emma perguntas que a mulher respondia com palavras únicas ou de forma alguma. Ethan continuou olhando para ela no espelho retrovisor, procurando por diferenças por prova de que ela não era Sarah. Mas cada ângulo, cada expressão apenas confirmava a semelhança impossível. O que ele estava fazendo trazendo uma estranha para a casa deles? Uma mulher sem teto que poderia ter problemas de saúde mental, problemas de vício, ou pior. No entanto, ele não conseguia afastar a sensação de que isso não era acaso, que de alguma forma, por razões que ele ainda não conseguia entender, Emma havia aparecido em suas vidas precisamente quando eles mais precisavam dela, ou talvez quando ela precisava deles. Enquanto eles entravam em sua entrada de garagem, a última luz do dia desaparecendo atrás do horizonte de Boston, Ethan tomou uma decisão. Ele ajudaria esta mulher, não porque ela parecia com Sarah, mas porque ajudar era o que Sarah teria querido que ele fizesse. E talvez, apenas talvez, ao ajudar Emma a se encontrar, ele pudesse encontrar seu caminho de volta a viver novamente. Emma estava no banheiro de hóspedes da casa Mitchell, olhando para seu reflexo em um espelho que parecia muito limpo, muito perfeito para estar mostrando alguém como ela. Ela mal se reconhecia com a sujeira lavada. Seu cabelo loiro caía em mechas úmidas ao redor de seu rosto. Um rosto que havia claramente assustado o homem e sua filha. A menininha Lily a havia chamado de mamãe. O pensamento fez o estômago de Emma se contorcer com uma emoção que ela não conseguia nomear. Ela não tinha filhos, ao menos nenhum que ela se lembrasse. Seu passado era um quebra-cabeça com a maioria das peças faltando, apenas fragmentos que afloravam ocasionalmente, geralmente em pesadelos. Uma batida suave na porta quebrou sua divagação. Emma, eu deixei algumas roupas limpas na cama. A voz de Ethan veio através da porta. Elas deveriam servir em você. Ele quase disse que eram as roupas de sua esposa. Emma não precisou que ele terminasse a frase para saber. A semelhança entre ela e quem quer que essas pessoas tivessem perdido era claramente forte o suficiente para fazer a criança acreditar que ela era sua mãe. O pensamento era tanto perturbador quanto estranhamente reconfortante. Ser reconhecida, mesmo que por engano, após anos de invisibilidade, nas ruas, sentiu-se estranhamente como voltar para casa. Obrigada, ela chamou de volta, sua voz ainda rouca pelo desuso. Quando ela saiu do banheiro envolta em um roupão emprestado, ela encontrou roupas cuidadosamente dobradas na cama. Jeans, um suéter cinza macio, meias e até mesmo roupas íntimas novas com etiquetas ainda presas. Emma se vestiu rapidamente, surpresa por quão bem tudo servia. O suéter cheirava levemente a lavanda e algo mais. Um cheiro que desencadeou um flash de memória que se foi antes que ela pudesse capturá-lo. No andar de baixo, ela encontrou Ethan na cozinha mexendo algo no fogão, enquanto Lily arrumava a mesa. A domesticidade da cena fez Emma querer fugir. Ela não pertencia aqui nesta casa quente com suas fotos de família e obras de arte infantis na geladeira. No entanto, algo a mantinha enraizada no local, observando. Você está bonita, Lily disse, notando-a primeiro. Ela não está bonita, papai. Ethan se virou e Emma viu o choque se registrar em seu rosto novamente antes que ele se recompusesse. Sim, ela está. O jantar está quase pronto. Apenas massa com marinara. Nada chique. Eu deveria ir,
Emma disse, mesmo enquanto seu estômago roncava com o cheiro da comida. Está 20 quadras lá fora e caindo. Ethan respondeu, seu tom gentil, mas firme. Por favor, ao menos fique para o jantar. Emma hesitou, então assentiu uma vez. Ela podia comer e partir. Esse era o plano. Pegar o que foi oferecido, então desaparecer de volta na cidade onde ela pertencia. O jantar foi um caso estranho. Lily tagarelava constantemente, contando a Emma sobre sua escola, suas amigas, seu projeto de borboleta. Emma se viu assentindo, ocasionalmente respondendo perguntas simples. Ethan estava mais quieto, observando-a com uma intensidade que a deixava desconfortável, mas não parecia ameaçadora. Há quanto tempo você está em Boston? Ele perguntou durante uma pausa no monólogo de Lily. Emma empurrava macarrão em seu prato. Eu não tenho certeza. 2 anos, talvez 3. E antes disso, ela encolheu os ombros. Nova York, eu acho Filadélfia antes disso. As cidades se misturavam em sua memória, marcadas apenas por diferentes ruas, diferentes abrigos, diferentes rostos que nunca se tornaram familiares. Você não sabe com certeza? Lily perguntou, sua testa enrugando em confusão. Lily, Ethan disse gentilmente, às vezes adultos têm dificuldade em lembrar coisas. Por causa do caroço na cabeça dela, Lily perguntou com a franqueza de uma criança. A mão de Emma automaticamente foi para a cicatriz escondida sob sua linha do cabelo. O que você disse? Você tem um caroço aqui. Lily tocou sua própria cabeça no mesmo lugar. A mamãe tinha um também, de quando ela caiu de um cavalo quando era pequena. Emma sentiu um arrepio percorrer ela. Eu não lembro como eu consegui isso. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Emma podia sentir Ethan olhando para ela, perguntas se formando por trás de seus olhos que ela não conseguia responder, mesmo se ele as perguntasse em voz alta. Após o jantar, Ethan mandou Lily para cima para se preparar para dormir. Enquanto Emma a ajudava a limpar os pratos, uma memória muscular que ela não questionou, Ethan finalmente falou as palavras que haviam pairado entre eles a noite toda. Você parece exatamente com minha falecida esposa Sarah. Emma pousou o prato que estava segurando. Eu entendi que não é apenas uma semelhança. Ele passou uma mão pelo cabelo. É estranho. A cicatriz, seus maneirismos, até a maneira como você dobra seu guardanapo. Lily pensa que você é ela. Eu não sou, Emma disse firmemente. Sinto muito pela sua perda, mas eu não sou quem você pensa que sou. Eu sei disso, Ethan disse rapidamente. Logicamente eu sei disso. Sarah faleceu há 6 meses. Câncer foi agressivo e súbito. A palavra câncer enviou outro choque através de Emma, um flash de paredes brancas de hospital, o bip de máquinas. Ela agarrou a borda do balcão para se firmar. Você está bem? Ethan se moveu em direção a ela, preocupado. Bem, ela conseguiu. Apenas cansada? Ele assentiu, embora seus olhos mostrassem que ele não acreditava nela. Eu sei que isso é estranho, mas você consideraria ficar alguns dias apenas até a onda de frio passar? O quarto de hóspedes é seu se você o quiser. Emma deveria ter dito não. A coisa inteligente, a coisa segura seria sair agora e nunca olhar para trás. Mas o pensamento de voltar para as ruas, para o frio e a fome e o medo constante, a fez hesitar. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Ethan considerou a pergunta. Honestamente, eu não tenho certeza total. Talvez porque Lily se conectou com você instantaneamente. Talvez porque eu trabalho em saúde comunitária e ajudar pessoas é o que eu faço. Ou talvez porque eu pareço com ela, Emma terminou para ele. Isso é parte disso, ele admitiu, mas não da maneira que você pensa. Quando eu te vi hoje, foi como se o universo estivesse nos dando um sinal. Não para substituir Sarah. Ninguém poderia jamais fazer isso. Mas para ajudar alguém que precisa, alguém que, por qualquer motivo, cruzou nosso caminho exatamente no momento certo. Sua sinceridade era desarmante. Emma havia aprendido a desconfiar da bondade.
Geralmente vinha com condições, com expectativas que ela não conseguia ou não cumpriria. Mas algo sobre Ethan Mitchell parecia diferente, seguro de alguma forma. 3 dias, ela disse finalmente, apenas até o tempo melhorar. Naquela noite, deitada na cama macia no quarto de hóspedes, Emma olhou para o teto e tentou entender os eventos do dia. O quarto confortável estava tão longe dos colchões de papelão e camas de abrigo que ela estava acostumada que o sono parecia impossível. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via flashes de imagens desconhecidas. Um cavalo, uma bicicleta vermelha, uma mulher com cabelo grisalho sorrindo. Perto da meia-noite, ela ouviu pequenos passos no corredor. Então sua porta rangeu abrindo. Lily estava lá em pijama de unicórnio, agarrando um coelho de pelúcia. Eu tive um pesadelo, a menininha sussurrou. Posso entrar? Antes que Emma pudesse responder, Lily havia subido na cama e se aconchegado contra ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Emma congelou, incerta do que fazer com esta pequena pessoa confiante que cheirava a shampoo de morango na infância. Você não é realmente minha mãe, é? Lily perguntou sonolenta. Não, querida. Eu não sou, Emma respondeu, o carinho escapando sem planejamento. Mas você parece exatamente com as fotos dela. Lily bocejou. Papai as guarda em uma caixa debaixo da cama dele porque o deixa muito triste vê-las. Ele pensa que eu não sei, mas eu sei. Emma sentiu algo se abrir dentro de seu peito. Sinto muito pela sua mãe. Tá tudo bem. Ela é uma borboleta agora, Lily murmurou, seus olhos se fechando. Mas às vezes eu ainda sinto falta dela lendo histórias para mim. Sem pensar, Emma começou a acariciar o cabelo da criança. Era uma vez, ela se viu dizendo. Havia uma menininha que amava borboletas. A história veio do nada, fluindo dela como se ela a tivesse contado 100 vezes antes. Quando ela terminou, Lily estava profundamente adormecida, sua pequena mão agarrando o suéter emprestado de Emma. Na porta, despercebido por nenhum deles, Ethan estava observando, uma estranha mistura de emoções em seu rosto. Ele havia vindo verificar Lily depois de encontrar sua cama vazia, apenas para descobrir esta cena que era tanto desoladora quanto curadora. A mulher que parecia sua esposa, confortando sua filha com uma história que Sarah havia inventado. Uma história que Emma não poderia possivelmente saber. Enquanto ele recuava silenciosamente para seu quarto, Ethan tomou uma decisão. Amanhã ele começaria a procurar por respostas porque ou Emma era a coincidência mais extraordinária que ele já havia encontrado, ou havia algo mais em sua presença em suas vidas. Algo que nenhum deles entendia ainda. Enquanto isso, Emma finalmente adormeceu, seus sonhos diferentes esta noite. Em vez dos fragmentos usuais de medo e confusão, ela sonhou com borboletas emergindo de crisálidas, com uma menininha rindo, com um senso de pertencimento que ela não conseguia lembrar de ter sentido antes. Quando a manhã chegou, ela acordou para encontrar Lily ainda aninhada contra ela. E pela primeira vez em anos, Emma não sentiu imediatamente a necessidade de correr. Os prometidos 3 dias se estenderam para uma semana, então 2. O frio amargo de fevereiro forneceu a desculpa. Mas Ethan sabia que era mais do que isso. Havia algo quase miraculoso em ver Lily florescer na presença de Emma. Sua filha sorria mais, falava mais, parecia mais como a criança que ela havia sido antes que a doença de Sarah tivesse lançado sua longa sombra sobre suas vidas. Quanto a Emma, ela permaneceu um mistério embrulhado em contradições. Alguns dias ela estava distante e cansada, assustando-se com ruídos altos e encolhendo-se quando alguém se movia muito rapidamente perto dela. Outros dias ela exibia flashes de confiança e humor que lembravam Ethan tão dolorosamente de Sarah que ele tinha que deixar o quarto para se recompor. Nesta manhã em particular, Ethan sentou em seu escritório no Massachusetts General, olhando para a tela de seu computador, mas não vendo nada. Ele havia cancelado suas reuniões, alegando uma emergência familiar. De certa forma, era verdade.
O kit de teste de DNA que ele havia pedido havia chegado ontem e ele não conseguia se concentrar em mais nada. Uma batida em sua porta quebrou sua divagação. Ocupada remoendo, Claire Thompson encostou-se ao batente da porta, seu cabelo ruivo perfeitamente penteado como sempre. Como diretora de relações públicas do hospital, a aparência de Claire era tão polida quanto seus comunicados de imprensa. Apenas pensando, Ethan respondeu, forçando um sorriso. Claire havia sido sua colega por anos, e antes de Sarah, eles haviam tido uma breve conexão intensa que nunca se tornou um relacionamento. Desde que se tornou um viúvo-viúvo, ele havia notado seu renovado interesse, embora ele não tivesse feito nada para encorajá-lo. Sobre sua misteriosa hóspede, Claire entrou no escritório, fechando a porta atrás dela. As enfermeiras estão falando. Aparentemente, ela veio com você para o check-up de Lily ontem. Ethan suspirou. Fofocas de hospital viajavam mais rápido que qualquer doença. Emma está ficando conosco temporariamente. Ela precisava de um lugar para se reerguer. Emma, Claire repetiu, testando o nome. Sem sobrenome. Não que ela tenha compartilhado. As sobrancelhas perfeitamente moldadas de Claire se ergueram. E você está deixando uma mulher sem teto, sem sobrenome, viver com sua filha de 8 anos? Isso não soa como o cauteloso Ethan Mitchell que eu conheço. Havia preocupação genuína em sua voz, o que tornava sua crítica mais difícil de descartar. Claire havia sido uma das poucas colegas que realmente o apoiou durante a doença de Sarah, trazendo refeições e até mesmo cuidando de Lily durante algumas das piores internações hospitalares. É complicado, Ethan disse finalmente. Descomplicado para mim. Claire se empoleirou na beirada de sua mesa. Por que as pessoas estão falando, Ethan? E como alguém que se importa com você, estou preocupada. Por um momento, Ethan considerou contar a ela a verdade sobre a estranha semelhança de Emma com Sarah, sobre a cicatriz, sobre a história da borboleta, que ela não poderia possivelmente saber. Mas algo o deteve. Claire nunca havia compreendido totalmente seu relacionamento com Sarah. Sempre houve uma corrente subterrânea de ressentimento, embora Claire tivesse tentado escondê-la. Ela precisava de ajuda, e eu estava em posição de oferecê-la, ele disse em vez disso. É tudo o que há nisso. Claire o estudou por um longo momento. Se você diz, apenas seja cuidadoso, ok? Nem todos merecem sua bondade. Ela se levantou para sair, então pausou. A reunião do conselho sobre o novo centro de alcance é amanhã. Você estará lá, ou devo dar desculpas por você novamente? Eu estarei lá, Ethan prometeu. Embora, na verdade, ele havia esquecido completamente da reunião. Depois que Claire saiu, Ethan puxou seu telefone e abriu a galeria de fotos. Ele havia evitado olhar fotos de Sarah, mas agora ele rolou para uma tirada cerca de 1 ano antes de seu diagnóstico. Sarah na festa de 7 anos de Lily, rindo enquanto ajudava a filha deles a apagar as velas. Ele comparou isso com a foto sorrateira que ele havia tirado de Emma ontem, enquanto ela estava sentada lendo para Lily no sofá da sala. A semelhança foi além do estranho. Era como se Sarah tivesse de alguma forma saído do passado, mas com olhos que continham sombras em vez de luz. Quando Ethan chegou em casa naquela noite, ele encontrou Emma e Lily na cozinha fazendo o jantar. A domesticidade da cena o parou em suas pegadas. Estamos fazendo o espaguete de Sarah. Lily anunciou orgulhosamente. Emma sabe como. Emma olhou para cima, um toque de alarme em seus olhos. Eu apenas segui as instruções de Lily. Ela disse que a mãe dela sempre adicionava canela ao molho. Ela adicionava, Ethan confirmou, pousando sua pasta. O molho de espaguete exclusivo de Sarah havia de fato contido uma pitada de canela, um ingrediente secreto que sua avó havia ensinado a ela, um que ela nunca havia anotado em nenhuma receita. Preciso falar com você mais tarde, ele disse a Emma, mantendo sua voz casual para o benefício de Lily, sobre alguma papelada para o programa de saúde comunitária.
Emma assentiu, compreensão passando entre eles. Ela sabia que ele queria respostas tanto quanto ela. Após o jantar e depois que Lily estava na cama, eles se sentaram à mesa da cozinha, o kit de teste de DNA entre eles. Emma olhou para ele, seu rosto ilegível. Você pensa que eu sou parente dela de alguma forma? Ela disse. Finalmente não era uma pergunta. Eu penso que é uma possibilidade que deveríamos explorar. Ethan respondeu cuidadosamente. A semelhança física é extraordinária. E há outras coisas, maneirismos, hábitos, coisas que você não poderia saber, mas de alguma forma sabe. Como a canela no molho de espaguete, como a história da borboleta que você contou a Lily naquela primeira noite. Era a história de Sarah. Ela a inventou para Lily quando ela tinha 4 anos. As mãos de Emma tremeram ligeiramente. Eu não lembro onde eu a ouvi. Apenas saiu. Você fará o teste? Ethan perguntou gentilmente. Emma olhou para o kit por um longo momento. O que acontece se ele mostrar uma correspondência? E se eu for parente de sua esposa de alguma forma? Então nós teremos mais respostas do que temos agora. E se eu não for, Ethan encontrou seu olhar. Então você ainda é bem-vinda aqui pelo tempo que precisar. Isso não é condicional, Emma. Após um momento de hesitação, Emma assentiu. Ok, o teste era simples. Um esfregaço de bochecha selado em um tubo, então embalado para entrega noturna. Ethan havia pago extra por processamento expedito, embora os resultados ainda levariam pelo menos uma semana. Após enviar a amostra, Ethan se viu atraído para o sótão para caixas que ele não havia aberto desde a morte de Sarah. Entre eles estava um recipiente de documentos de família antigos, certidões de nascimento, licenças de casamento, álbuns de fotos. Ele havia evitado esta caixa em particular, mas agora ele a puxou para baixo e começou metodicamente a examinar seu conteúdo. Sarah havia sido adotada como um bebê, algo que ela nunca havia escondido, mas raramente discutido. Seus pais adotivos a haviam amado profundamente, mas eles haviam falecido antes de Ethan conhecê-la, deixando Sarah com poucas conexões com seu passado. Ela nunca havia expressado muito interesse em encontrar sua família biológica, dizendo que seus pais adotivos eram toda a família que ela precisava. Agora, Ethan se perguntou se essa havia sido toda a verdade. Profundo na caixa, ele encontrou uma pasta rotulada Registros de Adoção. Dentro havia alguns documentos que Sarah havia guardado, sua certidão de nascimento alterada, alguma papelada legal e um envelope lacrado que ele nunca havia visto antes. Era endereçado a Sarah em caligrafia que ele não reconhecia, com a ser aberto apenas se você desejar saber escrito na frente. As mãos de Ethan tremeram enquanto ele segurava o envelope. Abrir sentiu-se como uma violação da privacidade de Sarah. No entanto, não abri-lo poderia significar negar a Emma e Lily respostas que elas mereciam. Após um longo debate interno, ele cuidadosamente quebrou o lacre. Dentro havia uma carta datada de 15 anos atrás e uma fotografia desbotada. Querida Sarah, a carta começou. Se você está lendo isso, significa que você finalmente decidiu procurar por suas origens, que eu não posso mais evitar responder. Eu respeitei seu desejo de não discutir sua adoção todos esses anos, mas há uma verdade que eu sinto que você deveria saber, caso você um dia deseje procurar por sua família biológica. O coração de Ethan batia forte enquanto ele lia o resto da carta da mãe adotiva de Sarah. A fotografia escorregou das páginas para seu colo. Uma imagem de hospital de 2 bebês recém-nascidos idênticos em todos os sentidos. Gêmeas. Sarah havia sido uma gêmea. De acordo com a carta, a mãe biológica havia sido muito jovem e incapaz de cuidar de 2 bebês. Ela havia tomado a decisão desoladora de colocar uma para adoção, Sarah, enquanto ficava com a outra criança. A mãe adotiva de Sarah havia aprendido esta informação anos depois, mas havia respeitado o desinteresse de Sarah em sua família biológica, mantendo-a para si.
apenas escrevendo esta carta caso Sarah um dia mudasse de ideia. Ethan sentou-se, sua mente correndo. Poderia Emma possivelmente ser a irmã gêmea de Sarah? O timing funcionava. Ambas estariam em seus 30 e poucos agora. A semelhança física era exata, e isso explicaria os maneirismos compartilhados, talvez até os fragmentos de memórias que pareciam surgir em Emma sem contexto. Mas se isso fosse verdade, como Emma havia acabado sem teto, sem memória de seu passado? O que havia acontecido para separá-la não apenas de Sarah, mas de sua mãe biológica também? Enquanto Ethan cuidadosamente dobrava a carta novamente, ele ouviu um som atrás dele. Ele estava na porta do sótão, observando-o com olhos ilegíveis. Eu lembro de escadas como estas, ela disse suavemente, de madeira com uma janela no topo que fazia padrões no chão quando o sol a atingia perfeitamente. Ela gesticulou para o sótão, pequena janela redonda através da qual a luz da lua agora fluía. Emma, Ethan disse, sua voz grossa de emoção. Eu penso que encontrei algo que você precisa ver. Os resultados do DNA chegaram mais rápido que o esperado. 5 dias após a submissão, entregues ao e-mail de Ethan com uma simples notificação. Seus resultados estão prontos. Ele olhou para a tela de seu telefone, subitamente hesitante em abrir a mensagem que poderia mudar tudo. Emma havia se retirado desde a descoberta deles no sótão. A fotografia de bebês gêmeos e a carta da mãe adotiva de Sarah a haviam abalado profundamente. Ela havia passado horas olhando para a imagem, passando os dedos sobre os rostos dos bebês, como se tentando absorver alguma verdade através de seus dedos. Eu não lembro de ter uma irmã, ela havia dito, sua voz oca. Eu não lembro de nada antes. Filadélfia. Agora, enquanto Ethan estava sentado em seu escritório com os resultados do DNA esperando para serem vistos, ele se perguntou se eles estavam cometendo um erro, e se a verdade fosse mais dolorosa do que o não saber. Mas eles haviam ido longe demais para voltar. Ele abriu o e-mail, clicou no link e digitou a senha. A tela carregou, exibindo uma simples mensagem. Correspondência de DNA. 99,9% de probabilidade de relacionamento de gêmeas idênticas. Ethan exalou lentamente. Era verdade. Emma era a irmã gêmea idêntica de Sarah. A probabilidade estatística de tal sósia perfeita ser uma estranha era virtualmente zero. Mas ver a confirmação científica ainda tirou seu fôlego. A porta do escritório abriu e Claire entrou sem bater. O conselho está perguntando sobre aquelas projeções de orçamento para a... Ela parou notando sua expressão. O que há de errado? Ethan rapidamente fechou a aba do navegador. Nada, apenas algumas questões pessoais. Claire inclinou a cabeça, não convencida. Você tem estado distraído por semanas, Ethan, desde que você acolheu aquela mulher. O nome dela é Emma, ele corrigiu automaticamente. Emma, Claire repetiu com uma tensão ao redor de sua boca, que ainda não saiu pelo que ouço. Ela está ajudando com Lily. Tem sido bom para ambos. E para você? A voz de Claire suavizou ligeiramente. Ethan, estou preocupada. Isso não é como você trazer uma estranha para sua casa, se apegando tão rapidamente, especialmente alguém com o histórico dela. O histórico dela? O que você sabe sobre o histórico dela? Ethan perguntou, subitamente alerta. Claire hesitou. Apenas o que qualquer um pode ver. Ela era sem teto, possivelmente mentalmente doente. Ela não é da sua conta. Ethan interrompeu mais bruscamente do que pretendia. Claire enrijeceu. Como sua amiga e colega, eu diria que seu bem-estar é absolutamente minha preocupação, especialmente quando suas decisões estão afetando seu trabalho. Ela gesticulou para a pilha de documentos não assinados em sua mesa. A proposta do centro de alcance precisa ser enviada até sexta-feira e você nem sequer revisou o rascunho final. Culpa inundou através dele. Ela estava certa sobre seu trabalho sofrendo. A misteriosa aparição de Emma em suas vidas havia consumido sua atenção
E os deveres administrativos do hospital, que haviam sido seu foco, agora pareciam distantes e sem importância. Eu farei isso, ele prometeu. A expressão de Claire suavizou. Deixe-me ajudar você, Ethan, com a proposta com Lily, com o que quer que você precise, como eu tentei depois de Sarah. Ela se interrompeu, então estendeu a mão pela mesa para tocar a mão dele. Você não precisa fazer tudo sozinho. O gesto era gentil, familiar. Claire havia de fato estado lá para ele durante alguns de seus momentos mais sombrios após a morte de Sarah. No entanto, algo em seu tom o deixou desconfortável, uma possessividade que não havia estado lá antes. Ou talvez ele simplesmente não havia notado isso. Obrigado, ele disse gentilmente, retirando sua mão. Mas estamos nos virando. O sorriso de Claire não alcançou seus olhos. Claro, apenas lembre-se de quem são seus verdadeiros amigos, Ethan. Ela caminhou até a porta, então pausou. A propósito, há uma jornalista ligando sobre seu programa de saúde comunitária. Rebecca Daniels, do Boston Chronicle. Eu disse a ela que você estava indisponível, mas ela parece persistente. Depois que Claire saiu, Ethan pegou seu telefone para ligar para Emma, então hesitou. Esta não era uma notícia para entregar pelo telefone. Ele precisava ver o rosto dela quando ele contasse a ela a verdade sobre quem ela era. Ele saiu do trabalho mais cedo, parando em uma pequena padaria para comprar cupcakes para Lily. Uma celebração de certo tipo, embora ele não tivesse certeza de como explicar a uma criança de 8 anos que a mulher morando com eles era a gêmea idêntica de sua mãe. Quando ele chegou em casa, no entanto, a casa estava vazia. Um bilhete no balcão da cozinha na caligrafia cuidadosa de Emma explicava que ela havia levado Lily à biblioteca infantil para a hora da história. A domesticidade disso fez Ethan sorrir apesar de sua ansiedade sobre os resultados do DNA. Ele usou o tempo sozinho para reunir seus pensamentos e preparar como contar a Emma a notícia. Enquanto ele esperava, ele retomou sua busca pelos documentos antigos de Sarah, procurando por quaisquer pistas adicionais sobre sua família biológica. Tinha que haver mais informações em algum lugar, um nome, um endereço, algo que pudesse ajudá-los a entender como Emma havia acabado nas ruas, sem memória de seu passado. Em um arquivo de papéis pessoais de Sarah, ele encontrou um envelope contendo uma escritura de propriedade, uma pequena casa no oeste de Massachusetts que havia pertencido à avó adotiva de Sarah. Sarah a havia herdado anos atrás, mas nunca havia querido visitá-la ou vendê-la, dizendo que ela guardava muitas memórias difíceis. Ethan havia esquecido completamente da propriedade. Enquanto ele estudava e a escritura, algo se mexeu em sua memória. Sarah havia mencionado uma vez de passagem que sua avó havia sido a guardiã dos segredos da família. Se alguém soubesse de onde eu vim, ela havia dito, teria sido a vovó Rose. O som da porta da frente abrindo quebrou sua concentração. A voz excitada de Lily ecoou pela casa, seguida pelos tons mais silenciosos de Emma. Papai! Emma me ajudou a encontrar livros de borboletas. Lily pulou para o escritório, seus braços cheios de livros coloridos da biblioteca, e ela sabia exatamente onde procurar, assim como a mamãe sempre fazia. Emma seguiu mais lentamente, encontrando os olhos de Ethan com uma pergunta nos seus. A bibliotecária lembrou de Sarah, ela disse suavemente. Ela pensou que eu era ela e a princípio. Ethan assentiu. Isso vai acontecer muito, eu temo. Ele se virou para Lily. Querida, por que você não leva seus livros para cima por um tempo? Eu preciso falar com Emma sobre algumas coisas de adultos. Lily fez bico, mas obedeceu, especialmente quando ela avistou a caixa da padaria no balcão. Posso ter um cupcake depois? Um depois do jantar, Ethan prometeu. Quando Lily estava no andar de cima, Ethan gesticulou para Emma sentar. Os resultados do DNA voltaram. Emma tensionou visivelmente. E é uma correspondência. Você e Sarah eram gêmeas idênticas. Emma exalou lentamente, seus olhos se fechando por um momento.
Quando ela os abriu, eles brilhavam com lágrimas não derramadas. Então eu não estava imaginando coisas. Os fragmentos de memória, a familiaridade de certos lugares, eles são reais. Ethan confirmou. Você e Sarah foram separadas como bebês. De acordo com uma carta de sua mãe adotiva, sua mãe biológica ficou com um bebê, presumivelmente você, e deu Sarah para a adoção. Mas isso não explica como eu acabei. Emma gesticulou vagamente, incapaz de colocar em palavras as circunstâncias em que Ethan a havia encontrado. Não, não explica, ele concordou. Mas eu penso que eu posso saber onde podemos encontrar mais respostas. Sarah herdou uma casa de sua avó adotiva. Ela nunca quis visitá-la, mas ela guardava todos os documentos da família lá. Se houver alguma informação sobre sua mãe biológica, pode estar naquela casa. Você quer ir lá? A voz de Emma continha partes iguais de esperança e medo. Eu penso que deveríamos. É cerca de 3 horas de carro até o Bax. Nós poderíamos ir neste fim de semana, fazer uma viagem de um dia com Lily. Emma olhou para suas mãos, que haviam começado a tremer ligeiramente. E se eu não gostar do que encontrarmos? E se saber for pior do que não saber? Ethan estendeu a mão pela mesa e cobriu as mãos dela com as suas. Então nós enfrentaremos isso juntos. Você não está sozinha mais, Emma. A simples afirmação a atingiu. Como uma força física, não sozinha. Após anos de sobreviver nas ruas, de não confiar em ninguém, de ser invisível para o mundo, ela de repente tinha uma conexão com Sarah, com Lily e agora de alguma forma com o próprio Ethan. Ok, ela sussurrou. Vamos encontrar meu passado. Naquela noite, depois que Lily estava dormindo, Emma sentou na beirada de sua cama no quarto de hóspedes, olhando para a fotografia dos bebês gêmeos. Sarah e ela mesma como recém-nascidas, antes que a vida as tivesse levado em direções tão drasticamente diferentes. Uma para uma amorosa família adotiva, educação, casamento, maternidade. A outra para o quê? As lacunas em sua memória se estendiam diante dela como um abismo escuro. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Ethan entrou carregando uma pequena caixa. Eu encontrei algo mais, ele disse sentando ao lado dela na cama. Sarah manteve um diário durante a maior parte de sua vida. Eu não consegui me obrigar a lê-los depois que ela se foi, mas eu pensei que você talvez quisesse. Emma pegou a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia vários diários encadernados em couro, cada um datado meticulosamente na lombada. Ela começou a escrever quando tinha 12, Ethan explicou. Ela disse que a ajudava a processar seus sentimentos sobre ser adotada. Talvez as palavras dela possam ajudar a preencher algumas das lacunas para você. Emma tocou um dos diários reverentemente. Obrigada por isto. Ethan assentiu, então hesitou antes de falar novamente. Há algo mais que você deveria saber. Minha colega no hospital, Claire. Ela parece excepcionalmente interessada em você. Eu não tenho certeza do porquê, mas isso me deixa desconfortável. Se ela se aproximar de você, seja cuidadosa com o que você diz. Você não confia nela? Emma perguntou, surpresa. Eu não tenho certeza, Ethan admitiu. Ela foi muito solidária após a morte de Sarah, mas ultimamente ele balançou a cabeça. Apenas seja cautelosa, é tudo. Depois que Ethan saiu, Emma abriu o diário mais antigo, datado de 23 anos antes. A caligrafia adolescente de Sarah preenchia as páginas detalhando os dramas ordinários do ensino médio, junto com reflexões mais profundas sobre identidade e pertencimento. Às vezes eu sonho com ela. Uma entrada lia: minha mãe biológica. Eu imagino que ela teve uma boa razão para me dar. Papai diz que ela provavelmente era muito jovem e não conseguia cuidar de um bebê. Mas em meu sonho, ela está me procurando. E eu estou procurando por ela, e continuamos perdendo um ao outro por segundos. Eu acordo sentindo como se tivesse perdido algo que nunca tive.
Emma sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ela lia as palavras de sua gêmea. Sarah havia se perguntado sobre sua família biológica, apesar do que ela havia dito a Ethan. E em algum lugar nessas divagações poderiam estar pistas para o próprio passado esquecido de Emma. Ela leu noite adentro, absorvendo a vida de Sarah através de suas palavras escritas. E enquanto o amanhecer se aproximava, Emma finalmente permitiu-se esperar que a viagem à casa da avó pudesse ser a chave para desvendar não apenas a história de Sarah, mas a dela também. A casa nas ações da Caixa se erguia como uma sentinela contra o tempo. Sua arquitetura vitoriana, um forte contraste com o mundo moderno que havia crescido ao seu redor. Enquanto Ethan puxava o carro para a entrada de Cascalho, Emma sentiu uma estranha sensação de déjà-vu a invadir. A varanda em torno, com sua pintura branca descascando, a janela de vitral acima da porta da frente, o carvalho antigo dominando o quintal lateral. Tudo isso parecia assustadoramente familiar. Eu estive aqui antes, ela sussurrou, mais para si mesma do que para Ethan. Ele olhou para ela enquanto ele desligava o motor. Sarah só veio aqui uma vez depois que nos casamos. Ela disse que lhe dava pesadelos. No banco de trás, Lily desabotoou seu cinto de segurança, ansiosa para explorar. Parece uma casa de conto de fadas. Posso entrar? Em 1 minuto, querida, Ethan disse, estendendo a mão para as chaves que ele havia encontrado nos documentos de Sarah. Deixe-me ter certeza de que tudo está bem primeiro. O ar lá dentro estava abafado, denso com poeira e memórias. Lençóis derrapados sobre móveis criaram silhuetas fantasmagóricas na luz tênue filtrando através de cortinas pesadas. Ethan se moveu pelos quartos, abrindo janelas para deixar entrar ar fresco, enquanto Emma estava parada congelada na entrada, sobrecarregada por flashes de reconhecimento. A cozinha é por ali, ela disse de repente, apontando para uma porta fechada. E no andar de cima, o terceiro quarto tem papel de parede com rosas. Ethan olhou para ela. Como você sabia disso? Emma balançou a cabeça confusa. Eu não sei. Apenas veio a mim. Posso explorar agora? Lily perguntou já na metade da escada rangente. Fique onde podemos te ouvir, Ethan chamou por ela. Então se virou de volta para Emma. A avó de Sarah mantinha um escritório na parte de trás da casa. Se houver quaisquer documentos sobre a adoção ou família biológica, eles provavelmente estariam lá. O escritório era um pequeno cômodo forrado com estantes de livros e dominado por uma escrivaninha antiga. Mais reveladoras, no entanto, eram as fotografias cobrindo as paredes, gerações de história da família exibidas em ordem cronológica. Ethan e Emma se moveram lentamente pela sala, estudando as imagens. Aqui está Sarah como uma adolescente, Ethan disse, apontando para uma foto de uma jovem em um vestido de formatura. E estes devem ser seus pais adotivos. Emma assentiu, seus olhos fixos em uma foto mais antiga, uma mulher de aparência severa segurando um bebê. Essa é a avó de Sarah, Rose. O nome veio a ela sem ser chamado, como tantos outros fragmentos haviam desde que ela havia entrado na casa. Como você sabia o nome dela? Ethan perguntou em voz baixa. Eu não sei, Emma admitiu. É como se partes da minha memória estivessem acordando, mas apenas em pedaços. Eles começaram a procurar nas gavetas da escrivaninha e nos arquivos, procurando por algo relacionado à adoção de Sarah. Na gaveta inferior de um arquivo antigo, sob camadas de papelada mundana, eles encontraram uma caixa de metal trancada. A chave deve estar aqui em algum lugar, Ethan disse olhando ao redor. Emma caminhou até uma pequena pintura na parede, uma aquarela de um farol em uma costa rochosa. Sem hesitação, ela a levantou, revelando uma pequena chave presa com fita adesiva na parte de trás da moldura. Como você? Ethan começou. Eu não sei, Emma sussurrou, sua voz tremendo. Eu apenas sabia. A chave encaixou perfeitamente. Dentro da caixa havia vários envelopes, certidões de nascimento
e um diário de couro gasto. Emma pegou o envelope de cima endereçado simplesmente para Sarah quando ela estiver pronta. Com mãos trêmulas, ela o abriu e começou a ler a carta dentro. Minha querida neta, começou. Se você está lendo isso, significa que você finalmente decidiu procurar por suas origens. Algo que eu sempre esperei que você faria quando fosse a hora certa. O que eu estou prestes a te contar, eu mantive em segredo a pedido de seus pais, acreditando que era para sua proteção. Você não foi simplesmente entregue para adoção por uma mãe muito jovem para cuidar de você. A verdade é muito mais complicada. Emma continuou lendo em voz alta, sua voz ficando instável, enquanto a carta revelava a verdade. Sarah e sua irmã gêmea haviam nascido de uma garota de 17 anos chamada Catherine Winters. Catherine havia pretendido ficar com ambos os bebês, mas seus pais, pessoas ricas e conscientes da imagem, a haviam forçado a dar um para adoção para evitar escândalo. Catherine havia escolhido ficar com Emma, a primogênita, e relutantemente permitiu que Sarah fosse adotada por um casal que a família Winter conhecia através de conexões da igreja. 2 anos depois, a carta continuou. Catherine desapareceu com a bebê Emma. Seus pais os reportaram como desaparecidos, mas o caso esfriou. A família Winter usou sua influência para manter a história fora dos jornais, temendo mais escândalo. Eles nunca contaram a seus pais adotivos sobre o desaparecimento de Catherine, permitindo que eles acreditassem que ela simplesmente havia seguido em frente com sua vida. As mãos de Emma tremeram tão fortemente que Ethan gentilmente pegou a carta dela. Rose escreve que ela só soube a história completa anos depois. Ele resumiu, escaneando as páginas restantes. Os pais de Catherine eventualmente admitiram que Catherine havia estado mostrando sinais de doença mental antes de ela desaparecer com Emma. Eles a haviam estado pressionando para desistir do segundo bebê também, o que pode ter desencadeado seu desaparecimento. Então minha mãe me pegou e correu, Emma sussurrou. Mas o que aconteceu depois disso? Como eu acabei nas ruas sem memória? Eles encontraram mais pistas no diário de couro. Rose havia continuado investigando o desaparecimento de Catherine muito depois que a polícia havia abandonado o caso. Suas notas documentaram possíveis avistamentos em vários estados, junto com recortes de jornal sobre uma mulher e criança correspondendo à sua descrição vivendo brevemente em vários abrigos. A entrada mais recente, datada apenas 1 ano antes da morte de Rose, descrevia uma possível pista na Filadélfia. Uma mulher assemelhando-se a uma Catherine envelhecida trabalhando como garçonete em um restaurante, mas nenhum sinal de sua filha. Filadélfia, Emma disse suavemente. É onde minhas primeiras memórias claras começam. Eu já era adulta então, já vivendo nas ruas. Papai e Emma, venham ver o que eu encontrei, a voz de Lily chamou do andar de cima. Eles seguiram sua voz até um pequeno quarto, com papel de parede de rosas desbotado exatamente como Emma havia descrito. Lily estava ao lado de uma cômoda antiga, segurando um álbum de fotos empoeirado. Ele tem fotos de 2 bebês que parecem iguais, ela disse, abrindo o álbum para mostrá-los. As fotografias dentro documentavam o que pareciam ser reuniões secretas Rose com Catherine e a bebê Emma em vários locais. As datas abrangiam vários anos, mostrando Emma crescendo de um bebê para uma criança pequena, para uma criança jovem de cerca de 5. Ela manteve contato com sua mãe. Ethan percebeu que Rose estava ajudando Catherine a permanecer escondida até que algo desse errado. Emma disse baixinho, virando para as páginas finais do álbum. A última foto mostrava Catherine parecendo magra e ansiosa, seus olhos contendo uma qualidade frenética que não havia estado presente em imagens anteriores. Ao lado dela, a pequena Emma, com cerca de 6 anos, parecia solene e cautelosa. Escrito no verso estava uma única linha. Catherine recusa a ajuda novamente, com medo de que seja levada. As peças estavam começando a formar uma imagem trágica coerente.
Catherine, sofrendo de doença mental não tratada, havia fugido com Emma para protegê-la da família que já a havia forçado a desistir de uma filha. Rose os havia secretamente apoiado por anos, mas a condição de Catherine havia eventualmente deteriorado além da capacidade de Rose de ajudar. Eu penso que eu entendo agora, Emma disse, sentando pesadamente na beirada da cama. Minha mãe estava doente. Nós estávamos sempre correndo, sempre nos escondendo, e em algum ponto algo aconteceu que nos separou. Algo traumático o suficiente para fraturar minhas memórias. Trauma craniano poderia explicar a perda de memória. Ethan sugeriu gentilmente. Você e Sarah ambas tinham aquela cicatriz. Emma tocou a marca escondida sob sua linha do cabelo. Então, não foi de um acidente de equitação. Os pais de Sarah podem ter criado aquela história para explicar a cicatriz que ela tinha quando a adotaram. Ethan especulou. Mas para você, Emma fechou os olhos concentrando. Eu lembro de faróis, pneus cantando, minha mãe me empurrando para fora. Do caminho, seus olhos se abriram rapidamente. Nós fomos atingidas por um carro. Ela me empurrou para longe no último segundo, mas eu ainda bati minha cabeça no pavimento. E sua mãe? Ethan perguntou suavemente. Emma balançou a cabeça, lágrimas enchendo seus olhos. Eu não sei. Tudo depois disso é um borrão até Filadélfia anos depois. Eu devo ter sido colocada em orfanato, ou talvez eu tenha fugido. Eu apenas não lembro. Talvez possamos descobrir, Ethan disse pegando a mão dela. Agora que sabemos o que aconteceu e onde procurar, podemos procurar por registros do acidente, documentos de orfanato, qualquer coisa que possa preencher as lacunas. O que isso significa, papai? Lily perguntou, olhando entre eles com preocupação. Emma está triste por causa das fotos? Ethan puxou sua filha para um abraço gentil. Emma acabou de aprender algumas coisas importantes sobre seu passado, querida. Às vezes isso pode trazer sentimentos tristes, mas também é bom saber a verdade. Como quando você me contou a verdade sobre a mamãe estar doente, Lily perguntou. Algo assim? Ethan concordou, sua voz grossa de emoção. Enquanto eles se preparavam para sair da casa, Emma permaneceu no quarto com papel de parede de rosas, absorvendo os fragmentos de memória que continuavam a surgir. Esta casa guardava pedaços de seu passado, um passado conectado a Sarah de maneiras que nenhum deles jamais havia conhecido. Sarah havia evitado este lugar, talvez sentindo as verdades dolorosas que ele continha. Mas para Emma, era o primeiro elo sólido com sua própria história. Nós podemos voltar, Ethan disse da porta. Levar mais tempo para examinar tudo corretamente. Emma assentiu, pegando o álbum de fotos e o diário para levar com eles. Eu gostaria disso. A viagem de volta para Boston foi mais silenciosa, cada um deles perdido em seus próprios pensamentos. Lily eventualmente adormeceu no banco de trás, agarrando uma pequena estatueta de porcelana de uma borboleta que Rose havia guardado em sua mesa de cabeceira, um tesouro que Ethan havia permitido que ela levasse como uma lembrança. O que acontece agora? Emma perguntou suavemente, observando o campo de Massachusetts passar pela janela. Agora nós continuamos procurando, Ethan respondeu. Por registros do acidente, por o que aconteceu com Catherine, por qualquer coisa que possa te ajudar a recuperar seu passado. E se nós encontrarmos tudo, se eu finalmente souber tudo o que aconteceu comigo, Ethan olhou para ela, então de volta para a estrada. Então você decide o que vem em seguida. Quem você quer ser, para onde você quer ir. A pergunta não dita pairava entre eles. Ela ficaria com eles uma vez que recuperasse sua identidade. Ou ela seguiria para construir uma vida em outro lugar. Nenhum tinha uma resposta ainda. Mas enquanto o horizonte de Boston aparecia no horizonte, Emma percebeu que pela primeira vez em sua memória, ela não estava com medo do futuro. O que quer que viesse em seguida, ela não enfrentaria sozinha. A história estourou em uma terça-feira de manhã. Substituição bizarra de diretor de hospital.
Viúvo acolhe mulher sem teto, que se parece exatamente com a esposa falecida. A manchete gritou do site do Boston Herald, acompanhada por fotos lado a lado. Sarah em um vestido formal em uma arrecadação de fundos de hospital 2 anos antes. E Emma capturada por uma câmera de lente longa enquanto ela levava Lily para a escola. A semelhança era inegável, tornada ainda mais marcante pela manipulação profissional das imagens para aumentar sua similaridade. O telefone de Ethan começou a tocar às 6h15 da manhã. Às 7, repórteres haviam se reunido do lado de fora de sua casa em Beacon Hill. Às 8h, o Departamento de Relações Públicas do hospital havia convocado uma reunião de emergência que Ethan atendeu via videoconferência de sua sala de estar, incapaz de sair de casa sem enfrentar uma barragem de câmeras e perguntas. Como eles conseguiram essas fotos? Ele exigiu, andando pelo chão enquanto Emma sentava silenciosamente no sofá, seu rosto pálido. Quem faria isso? A resposta veio quando Claire Thompson apareceu na chamada de vídeo, sua expressão uma máscara cuidadosa de preocupação profissional. O hospital está preparado para emitir um comunicado apoiando a privacidade do Dr. Mitchell durante este tempo difícil, ela disse suavemente. Nós nem confirmaremos nem negaremos a situação calma até que Ethan tenha tido tempo para abordá-la ele mesmo. A pausa calculada, a ênfase sutil. Ethan soube imediatamente que Claire havia sido a fonte do vazamento. Eu preciso falar com Claire em particular, ele disse aos outros administradores. Nós nos reconectaremos em 30 minutos. Quando os outros haviam desconectado, deixando apenas os dois na chamada, a fachada controlada de Ethan rachou. Por que, Claire? O que poderia possivelmente justificar isso? A máscara profissional de Claire escorregou, revelando um flash de satisfação amarga. Fez. Você realmente pensa que ninguém notaria? Que você poderia apenas substituir Sarah por alguma sósia sem teto e todos fingiriam que é normal? Não foi isso que aconteceu, Ethan disse entre dentes cerrados. E você sabe disso. Eu sei? Claire se inclinou mais perto de sua câmera. Eu tenho observado você se autodestruir por meses, Ethan. Eu tentei te ajudar. Eu estava lá para você quando ela não estava. O ciúme bruto em sua voz confirmou o que Ethan havia suspeitado, mas nunca totalmente reconhecido. O apoio de Claire após a morte de Sarah nunca havia sido simplesmente amizade. Isso não é sobre me ajudar, ele disse baixinho. Isso é sobre punição porque eu não respondi às suas investidas. Claire estremeceu como se tivesse sido esbofeteada. Não se lisonjeie. Isso é sobre proteger uma criança vulnerável de uma situação claramente instável. Aquela mulher não é Sarah. Não importa quão luz ou muito ela se pareça com ela. E trazê-la para sua casa, para a vida de Lily, é perturbador, Ethan. Pessoas merecem saber a verdade. A verdade? Ethan riu amargamente. Você não sabe a primeira coisa sobre a verdade. Emma é a irmã gêmea idêntica de Sarah. Elas foram separadas ao nascer. Nós temos confirmação de DNA. A compostura perfeita de Claire finalmente rachou, surpresa piscando em seu rosto antes que ela se recuperasse. Isso é conveniente. Ela te contou essa história antes ou depois de você